Muito bem. Boa tarde a todos, tá? Hoje nossa aula será gravada e não ao vivo, por motivo de força maior. Estou gravando essa aula para que vocês possam continuar estudando para a revisão, certo? Como eu já falei antes, nós estamos trabalhando revisão, né? Mandei o cronograma no grupo, né, para vocês estarem estudando. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estar revisando História e Geografia, tá bom? Deixa eu começar aqui. Dia 8/10/2020, revisão de História. Muito bem. Nós vamos revisar a história sobre o assunto de história é espaço público e espaço privado, certo? Espaço público, o que é espaço público? Espaço público é considerado como aquele que seja de uso comum e posse de todos, ou seja, um espaço público é aquele em que todo público ou que todas as pessoas possam frequentar livremente, né? E que a manutenção é por conta da prefeitura, tá certo? Olha só, toda cidade está dividida entre os espaços públicos e privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. São exemplos de espaços públicos: as praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem em cidades litorâneas. Também é espaço público, porque qualquer pessoa pode frequentar livremente, né? E a manutenção e a administração desse espaço é por conta do governo. Os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazem da manutenção dos bancos e dos jardins. Aí, como nós estamos trabalhando revisão, sempre eu estou revisando o conteúdo e praticando algumas questões. Aí tem aqui algumas questões simples. O que é espaço público? Cite exemplo de espaço público em Petrolina. Quem cuida do espaço público? Vou responder aqui com vocês. O que é espaço público? É o ambiente ou espaço em que todos circulam livremente. Todos frequentam. Tá certo? Ou seja, todos podem frequentar o espaço público, todos podem participar do espaço público. Letra maiúscula sempre que começar uma frase, tá certo? É o espaço em que todos circulam livremente, frequentam, tá certo? Ótimo. Cite exemplo de espaço público em Petrolina. Tem um que vocês adoram ir. É o quê? Um exemplo, a Orla, o Parque Josefa Coelho, que é o Parque Municipal. A pracinha do seu bairro, né? A avenida, tudo isso é espaço público. E quem é que cuida do espaço público? Somos nós. Só que, veja bem, no sentido da pergunta, que é no sentido do nosso conteúdo, quem cuida do espaço público é o governo, tá certo? Por exemplo, da administração da prefeitura, por exemplo, do Parque Municipal, da Orla. Quem cuida? O que é cuidar? É manter limpo, fazer a limpeza frequentemente, a manutenção de bancos que já está se desgastando. Toda a manutenção é com o governo, tá certo? Reflitam aí, continuem estudando para as provas, que eu tenho certeza que vocês irão tirar nota boa, porque vocês são 10, são participativos, né? Estudiosos, enfim. Vamos para a próxima questão. Deixa eu só limpar aqui. Vamos lá. Os espaços privados pertencem a alguém, como pessoa ou empresa. São exemplos de espaço privado. A casa, lojas, comerciais, escolas
escolas particulares, shopping centers. Geralmente, espaço privado ou particulares são mantidos pelo proprietário deles. São mantidos pelo proprietário. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Gente, olha só. Qual é a diferença de espaço público para espaço privado? O espaço público, quem mantém, quem cuida é o governo, certo? Mas quem frequenta livremente somos todos nós, né? É para todos os públicos. Já o espaço privado é de um dono particular, de uma pessoa. Não é todo mundo que entra, a manutenção não é com o governo, é com o dono do espaço. Isso, espaço privado, certo? Aí aqui vamos às questões. O que é espaço privado? O que é espaço privado? Um espaço pertencente vou colocar aqui, que pertence a um dono. É diferente. O espaço público, ele não tem um dono. Ele pertence a todos nós. Já o espaço privado, ele tem um dono. Ele é particular, ele é privado de alguém. Quem é responsável pela manutenção do espaço privado? O proprietário, não é isso? O que é proprietário? Proprietário é o dono, tá certo? Ok? Onde podemos encontrar um espaço privado em Petrolina? Podemos dar um exemplo, a pizzaria. A pizzaria é um espaço privado, uma lanchonete, um shopping, uma loja, tudo isso é espaço privado. Vamos colocar aqui o shopping. Enfim. Qual é a diferença de espaço público para espaço privado? Espaço público é de todos. É isso? E o espaço privado é particular de um dono, certo? Muito bem. Pois vamos lá. Sua casa é um espaço público ou um espaço privado? Privado, porque ela é sua, a minha casa é minha, certo? A escola em que você estuda é pública ou privada? Vamos lá. A escola que nós estudamos, ela tem um dono ou ela é do governo? Não, ela tem um dono, então ela é privada, tá certo? Ela é particular, ok? Um minuto para vocês conseguirem copiar. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Pessoal, revisão de história concluída sobre espaço público e espaço privado. Vamos agora para a revisão de geografia, tá bom? Nós vamos revisar no assunto de geografia sobre recursos naturais. Lembra que a gente teve algumas aulas falando sobre o que é recursos naturais, o que são recursos naturais, melhor dizendo, e até exemplificamos algumas questões. Por exemplo, a água, né, que é um recurso natural, a energia eólica, que são as torres, a energia retirada do vento, né, a energia solar é também recurso natural, porque vem do sol. Vamos ler aqui. Recursos naturais são elementos da natureza utilizados e extraídos pelo ser humano para atender às suas necessidades. Por exemplo, árvores são recursos naturais. Tá, e serve para quê? Serve para dar frutos, para dar sombra, para extrair a sua madeira e fazer N utilidades, fazer móveis, brinquedos, enfim. Vamos prosseguir aqui. Aqui nós temos uma imagem, ó. Nós temos aqui o exemplo de recursos naturais. As torres eólicas, onde retiramos do vento uma energia, temos as árvores, temos água, temos as placas da energia solar, onde retiramos do sol a energia, e temos aqui acima um rio,
que é de onde nós podemos tirar também a energia. Temos aqui uma barragem, de onde nós podemos processar e utilizarmos energia elétrica com a força da água, certo? Ótimo, pois bem. Então, sempre temos umas tarefinhas aqui, ó. Os recursos naturais são encontrados na natureza e servem de matéria-prima para a indústria. Para o que é matéria-prima? É a primeira matéria. Por exemplo, qual é a matéria-prima do lápis? O lápis é feito de quê? Ele é feito de madeira e carvão. Ok, tá? Aí, escreva o nome de alguns recursos naturais que você encontra na imagem. Quais são os recursos naturais que nós encontramos aí nessa imagem? O sol, por exemplo. Os animais, também são recursos naturais? São sim, são sim. A árvore, o que mais? O rio. Se eu não estiver vendo muito, mas tem um rio aí, né? A imagem está preto e branco, mas tem um rio, né? O que mais nós encontramos aí? Com certeza nós temos aí o vento, que é um recurso natural, com certeza tem, né? Animais, árvores. Dentro da árvore nós temos a madeira, temos os frutos, temos as folhas, temos também aí flores, temos a vegetação, que também são recursos naturais, tá certo? Relembrando o conteúdo de geografia, recursos naturais. Recursos naturais é aquilo que nós extraímos da natureza para a nossa própria subsistência. Sol, vento. O sol nos dá o quê? Ele nos dá energia, luz e calor, certo? Árvores nos dá o quê? Frutos, sombra, como já mencionado, enfim. E isso são os recursos naturais, ok? Pronto, pessoal. Então, por isso, só a nossa revisão de História e Geografia, conteúdos concisos, né, conteúdos objetivos, né, para que a gente possa estar fazendo aí sempre uma boa prova, tá certo? Então, bom estudo para todos e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom?